Amém. Então, como o pastor já adiantou, né? Hoje nós iremos encerrar a série sobre o chamado dos profetas. E hoje falaremos sobre o profeta Daniel. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Daniel, capítulo 1, do versículo 7 ao 17. Nós leremos juntos. Amém? Daniel, capítulo 1, do versículo 7 ao 17. Eu vou convidar o pastor, pode ler, vai melhorar para os irmãos. O pastor vai ler essa passagem, essa pequena passagem. Amém? Amém. Daniel capítulo 1, versos 7 ao 17. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel, de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso dava-lhes vegetais. A esses 4 jovens Deus deu a sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Amém. Vamos orar novamente? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade. Senhor, estamos reunidos na Tua casa para, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Que a Tua palavra seja exposta de maneira clara, de maneira com que os nossos corações, Senhor, recebam as Tuas palavras, Senhor, para corrigir algum ato, corrigir os nossos caminhos, que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é útil, Senhor, para o ensino, para a exortação, e é isso que nós cremos, Senhor. Abençoa cada um aqui, que o Senhor possa me usar e que tudo que venha a ser dito aqui seja direcionado a cada coração aqui, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então nós vemos essa pequena passagem que Daniel e seus amigos foram levados cativos. E no começo do livro de Daniel, desse mesmo capítulo 1, aliás, né, que é o começo, nós vemos o contexto, né, desse trecho que nós lemos. Nós vemos que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele cerca Jerusalém. E é interessante que a Bíblia ela nos diz que foi o Senhor que entregou Judá, né, e o rei Joaquim, na época, foi ele que entregou ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, nós temos que ter claro em nossa mente que foi Deus que entregou Judá nas mãos dos babilônios. Amém? Deus, com a sua soberania, e ele já havia falado através, né,
dos profetas, se o povo continuasse na rebeldia, na desobediência, algo iria acontecer, né? Então, nós vemos a Babilônia cercando Judá, Jerusalém, e alguns utensílios do templo de Deus foram roubados, e o chefe dos oficiais da Babilônia recebeu essa ordem do rei Nabucodonosor de levar alguns israelitas, né, para a Babilônia. E esses jovens, eles eram da família real, né, da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários conhecimentos de várias áreas da ciência, e jovens de altíssima inteligência, capacitados. E esses jovens passariam pela faculdade da Babilônia, né, pela Universidade da Babilônia, para conhecer os ensinos babilônios, né, sobre os deuses e tudo mais. E nós vemos que Daniel e seus amigos, eles não viram aparentemente ali, certo? Como algum problema de estudar, de conhecer. Eles viram seu povo sendo massacrados, seu povo sendo dominados pela Babilônia, e foram levados para ter esses conhecimentos. Eles tiveram seus nomes mudados, mas mesmo diante da mudança de seus nomes e da identidade, Daniel e seus amigos decidiram permanecer fiéis a Deus. Eles não se deixaram influenciar pela cultura pagã, mesmo sendo obrigados a estudarem, né? E mais para frente nós veremos que eles fizeram de uma forma com que o rei viu que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que os outros que foram também imposto, né, esses ensinos. Então nós vemos esse primeiro perigo para Daniel e seus amigos, né? Foram levados a conhecer os ensinos da Babilônia, e aí nos chama a atenção para os dias de hoje, né? Felizmente, as faculdades, as escolas estão contaminadas, né, com ideologias, mas isso nos mostra, meus irmãos, que nós não devemos ter medo do conhecimento, da ciência, da arte. Não, o irmão vai, passa pelos ensinos, seja o melhor daquela área, porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito também na vida daqueles que não são tementes a Deus. Amém? E aí eu ia fazer uma brincadeira aqui com matemática, né, porque para mim é do inimigo, para mim a matemática é do inimigo. Mas se o irmão tem a capacidade, né, Deus te deu a inteligência nessa área, vá fundo, porque Deus quer te usar também, né, nas áreas, e nós podemos dizer assim, né, nas áreas em que nem sempre a palavra de Deus é bem aceita. Amém? Mas nós, assim como Daniel, devemos ser fiéis a Deus. Tá? O segundo perigo que nós vemos neste início do capítulo 1 foi a mudança dos valores. Seus nomes foram mudados, foram trocados. Com isso, a Babilônia, ela queria que eles se esquecessem do passado. A Babilônia quer remover os marcos e arrancar as raízes deles. E entre os hebreus,
a questão do nome, né? O nome ele era usado e era resultado de uma experiência com Deus. Todos os 4 judeus ali, né? Daniel e os seus amigos, eles tinham nomes ligados a Deus. Então eu trouxe aqui rapidamente o significado dos nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel significa Deus é meu juiz. E foi trocado pelo nome Beltesazar, cujo significado é Bel proteja o rei, um deus lá da Babilônia, né? Ananias significa Jeová é misericordioso. Ele passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como Deus. Deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias significa Jeová ajuda. E deram o nome de Abednego, cujo significado é servo de nego. Então, assim, seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs de Bel, né? Bel, Marduk, Vênus e Nego, não é Nego assim. Então, nós temos essa visão, esse panorama do início de Daniel, do livro de Daniel, e nós vemos que, aparentemente, a mudança do nome, a convocação de Daniel e seus amigos para a Universidade da Babilônia, aparentemente, não era um problema para eles. Seus nomes foram trocados, como eu já disse, vinculados às divindades, né? Então, os babilônios, eles queriam varrer o nome de Deus do coração de Daniel e seus amigos. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel e seus amigos, plantar neles novas convicções, novas crenças, novos valores, e por isso mudaram seus nomes. Muitos jovens têm caído nessa teia do mundo, né? Muitos se envolvem com a tal maneira que perdem, né, o referencial. Muitos se envolvem de tal maneira que perdem o referencial, né, aquilo que tem que estar gravado no nosso coração, aquilo que nós temos aprendido dia após dia. Abandonam suas convicções, transgridem as leis de Deus e tiram os absolutos da fé cristã do coração de uma maneira com que nós não vemos mais essa diferenciação do cristão verdadeiro e daquele que está no mundo, daquele que ainda não conhece a Deus. E acabam naufragando na fé, né? Mas, como eu disse, aparentemente, a questão de serem convocados para essa Universidade da Babilônia, de aprenderem todos os conceitos da Babilônia, de terem seus nomes trocados por nomes babilônios, não foi um problema para Daniel. Então, como eu disse, nós devemos lembrar que foi Deus quem colocou eles lá. Então, se foi Deus que nos colocou no mundo, significa que nós não podemos nos desconectar totalmente do mundo. Nós não podemos nos fechar em nossas portas, em nossas igrejas, porque aqui nós temos salvos, amém? Amém? Nós temos salvos, porque nós conhecemos a verdade. Como que o mundo irá conhecer a verdade se nós não vamos até eles, se nós não temos o contato com eles? E é importante, porque ele teve esse contato, mas ele não deixou se corromper o seu coração. Ele não deixou que o conhecimento, que as
tradições babilônicas, que elas invadissem o seu coração e que ele abandonasse a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos nos fechar, nos tornando pessoas alienadas. Muito pelo contrário, meus irmãos. Quando a sociedade, mesmo quando a sociedade é governada por pessoas iníquas, mesmo ao nosso redor, as pessoas e a cultura não acreditam em Deus, nós não devemos fugir deles. E aqui uma frase muito importante. Nós somos levantados, somos colocados aqui no mundo para abençoá-los e para transformá-los. Amém? Deus, Ele te levantou na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, para abençoá-los e para transformá-los. Não, o mundo não pode nos transformar, mas nós devemos transformar o mundo. Amém? Então, trouxe algumas verdades para que nós gravemos e dia após dia pratiquemos, colocando elas na nossa mente, no nosso coração. Então nós veremos a fidelidade de Deus quando mantermos a nossa identidade em Cristo. O mundo, ele vai tentar tirar a sua identidade de cristão, a sua identidade. E quando você aceita Cristo, quando você reconhece o amor de Jesus, o que Ele fez por nós, o que Deus fez ao entregar seu Filho na cruz, nós devemos manter essa identidade em Cristo, não deixando que o mundo corrompa o nosso coração. E como diz no versículo 7, tá? 2:7, mas eles tornaram a dizer, versículo 7, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, né? Então a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Então, o chefe dos oficiais deu esses nomes a eles, porque eles queriam arrancar essas verdades, queriam arrancar essa identidade de Cristo neles, né? Então, um texto que pode nos ajudar a entender um pouquinho, né? Está lá em Romanos, eu coloquei aí na tela para todos lermos juntos, amém? Vamos lá, Romanos 12:2. E não... Amém. Amém. Então não nos conformeis com este mundo. Não é isso que estava acontecendo aqui? Daniel foi levado para uma outra tradição, outros rituais, né, a deuses falsos, a deuses cuja as práticas eram contra o Deus verdadeiro. E ele não se conformou com aquele mundo, né? Mas ele continuou na prática de adorar ao Deus único e verdadeiro. Não cedeu às tentações. E é muito importante que nós tenhamos isso bem gravado no nosso coração. Nós só veremos a fidelidade de Deus quando mantermos a nossa identidade em Cristo. Amém? Agora eu vou fazer que nem o pastor Guilherme. E aí vocês leem os dois, tá? Veremos a fidelidade de Deus se mantermos... Amém. Então, nós veremos a fidelidade de Deus
quando escolhermos obedecer mesmo sob risco. E antes de entrar em o porquê, né, Daniel e seus amigos não aceitaram comer da mesa do rei, imagine os irmãos, um domingo, depois da EBD, você ser convidado pela Regiane, Alessandro e o Nicolas a almoçar em sua casa. Isso daqui não é uma indireta, hein, mano? Não é uma indireta. E... ou pode ser, ou pode ser. Perdão. Imagine nós sermos convidados por essa família a comermos, almoçarmos, né, após um dia cansativo, né, um ensaio do louvor de 3 horas. E aí você chega, come aquele risoto, pode ser qualquer coisa, tá, irmão? E aí, quem já ouviu essa frase? Ai, comi como um rei, não estou, né? Estou saciado. Hoje eu me esbanjei, não é verdade? Imagine Daniel, no contexto em que nós lemos, um cativo, tirado da sua terra, tirado da sua família, e ser oferecido aquele banquete, aquelas iguarias, não é verdade? Imagine que tinha um risoto lá da Regiane, lá na mesa do rei. E aí, a tentação que ele sofreu na hora de negar, né, aquela comida, aquele banquete. Mas nós temos, perdão, nós temos pelo menos 3 motivos e possibilidades, tá, porque Daniel e seus amigos não aceitaram comer da comida do rei. A primeira possibilidade é simplesmente porque essa comida, ela poderia ser uma comida considerada impura pelos próprios preceitos judaicos, pelos próprios mandamentos de Moisés, né, que nós temos. Leis que proibiam certas comidas, que proibiam comidas do rei. E essas comidas eram consideradas cerimonialmente impuras. Então, esse poderia ser um dos motivos pelo qual Daniel e seus amigos não aceitaram a comida do rei. Um segundo motivo é que eu acho que pode ser um motivo bem plausível, né? É que o rei oferecia essas comidas aos seus deuses, né? Então, toda a comida era oferecida em cerimônia aos deuses falsos, e também esse é um motivo, né, que Daniel poderia ter negado. Mas um terceiro motivo, que esse eu acho que cabe certamente aqui de uma maneira mais exata para nós, é que comer, né, a comida oferecida por alguém significaria comunhão, tá? Então, comer naquela cultura a mesma comida de uma pessoa que estava queria dizer que a pessoa estava em comunhão com ela, tá? Você estava concordando com aquela pessoa. Se Daniel e seus amigos comessem da mesma comida do rei, estariam dizendo que eles concordavam com tudo que o rei fazia, que eles poderiam adotar os mesmos deuses que o rei Nabucodonosor adorava, e isso eles não poderiam fazer. Ter o nome mudado, ter os ensinamentos da Babilônia, ter pessoas capacitadas, isso não era um problema. Mas comungar com o rei,
com o mesmo rei pagão, isso eles não poderiam fazer. Comungar, ter a comunhão com o rei, isso poderia fazer com que a intimidade com Deus diminuísse, perdessem essa intimidade com Deus, fariam com que eles poderiam perder o seu relacionamento com Deus. Isso eles não poderiam aceitar. Daniel, ele recusou a comida do rei. Vamos ler novamente o versículo 8 ao 14. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a mesma comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que haviam sido designados, e, em lugar disso, lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel, além disso, sabia interpretar sonhos. Amém? Eles escolheram ser fiéis a Deus, mesmo podendo perder a sua vida, mesmo podendo ser tirado, aquilo que eles tinham de mais importância ali, que seria a sua vida. Eles escolheram a Deus. Em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Um teólogo, pastor John Piper, escreveu: a obediência a Deus em tempos de risco é uma expressão de confiança em sua soberania e bondade. Se Deus nos chama a um caminho de sofrimento, Ele nos dará a graça necessária para seguir em frente. A obediência a Deus em tempos de risco é uma expressão da confiança em sua soberania e bondade. Daniel e seus amigos tinham essa confiança na soberania de Deus, na bondade de Deus, mesmo que perdendo sua vida. Eu vou fazer o que Deus quer, o que a lei de Deus manda, mesmo não tendo a bondade do rei, mesmo não tendo a compreensão do rei. Eu vou fazer aquilo que Deus nos ordena. Amém? Se Deus ele nos chama para um mundo, para um lugar onde para nós é impossível conviver, se Deus nos chama para um trabalho onde em torno de nós só vemos princípios mundanos, Ele te coloca ali por algum motivo, meu irmão. Ele te coloca ali para transformar aquelas pessoas.
para abençoar aquelas pessoas. Ele te coloca ali para que eles vejam o que o seu Deus, e aí vai depender da sua atitude, vai depender da sua persistência, da sua fé em Deus. Eles estão ali para ver o que esse Deus que você adora, o que esse Deus que você vem todo domingo para cantar, para ouvir da palavra dele, o que esse Deus tem de diferente? O que esse Deus tem te proporcionado na sua vida? O que esse Deus que você abre a sua boca e fala, eu amo, eu adoro a Deus, ao Deus verdadeiro, o que esse Deus, ele tem feito de diferente na sua vida, que pode fazer na dele? Muitas vezes, nós chegamos para falar do nosso Deus, sem convicção, sem a fé necessária. Nós chegamos para trabalhar e não mostramos nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas falas, nós não mostramos esse Deus cuja soberania e a bondade é perfeita, cuja a direção, cuja provisão ela é certa, mas nós não mostramos para os nossos amigos, para os nossos colegas, nossos patrões. É isso que Daniel vem nos ensinando, à medida que ele não aceita a comida, não aceita ter a comunhão com um rei pagão, um rei que adora falsos deuses. E nós vemos que a fidelidade de Deus, ela é perfeita, ele é fiel, muitas vezes nós não sendo fiel, ele sempre é. Mesmo assim, nós erramos, nós vacilamos. Então Daniel e seus amigos confiaram que Deus cuidaria deles durante o teste dos 10 dias. Deus honrou essa confiança, tornando mais saudáveis que os outros jovens. Meus irmãos, Deus nunca falha em prover para aqueles que o colocam em primeiro lugar. Deus, ele é fiel para honrar nossa fé e confiança. Deus nunca falha com aqueles que o colocam em primeiro lugar. Amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que nós precisamos, se nós confiamos, e aí é confiar de uma forma verdadeira, de uma forma real, não só de palavras. Se nós confiamos, Deus supre as nossas necessidades. Amém? Vamos ler novamente, desde o 1. Nós veremos a fidelidade de Deus quando? Amém. Versículo 15 ao 17 novamente. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e os vinhos que haviam sido designados em seu lugar. Em lugar disso, deu-lhes vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecer todos os aspectos da cultura da ciência. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Nosso Deus supre as nossas necessidades. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando nós estamos em um lugar que não é o nosso ambiente,
mesmo quando não estamos nosso país, na nossa cultura. Estamos em uma cultura que vai de encontro ao que Deus quer para nossas vidas. Ele supre as nossas necessidades. Eu gostaria de deixar, meus irmãos, algumas verdades para nós. Então nós veremos a fidelidade de Deus quando somos fiéis a Ele. Sendo fiel ao seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou o céu e a terra, ao Deus que nos mantém seguros, né, em meio a toda essa loucura desse mundo. Nós vemos a fidelidade dele. Nós vemos a fidelidade de Deus quando obedecemos e escolhemos obedecer em qualquer circunstância. Na dificuldade, em alguma aula problemática, com questões em que muitas vezes nós não entramos, né, para não atacar, mas nós devemos sempre colocar as verdades bíblicas em nosso coração e defender sim que nosso Deus é o único Deus. De uma forma, você não vê Daniel, eu não vou fazer isso, eu não quero mais. Não. Daniel, ele estuda, ele aceita o seu nome, né? O seu nome seja trocado, mas quando chega a hora dele falar, dele se posicionar, ele fala de uma maneira com que Deus fez com que o chefe fosse a seu favor. Então, nós devemos ser sábios, ser inteligentes, ser espertos, né, com a sabedoria que Deus nos dá, na hora de se opor a alguma questão, aquilo que fere a lei moral de Deus, aquilo que fere aquilo que nós temos aprendido dia após dia na IBD, né, nas nossas leituras diárias. E nós só temos essa defesa que é a palavra de Deus, meus irmãos, se nós praticarmos a lei do Senhor, se nós conhecermos a lei do Senhor. Como que Daniel sabia que aquelas comidas poderiam ser sacrificadas, poderiam ir de contra a lei de Moisés? Ele conhecia, ele tinha o conhecimento, o dom do conhecimento. Então, nós, como cristãos, devemos conhecer a palavra de Deus, devemos manejar bem, e isso é com o tempo, nós vamos adquirindo essa prática, vamos adquirindo esse gosto pela palavra de Deus. Eu tenho aprendido, tenho me esforçado, Deus tem me ajudado, há muitas dificuldades ainda, mas Ele sempre tem sido fiel, sempre tem nos capacitado para não só lermos. Nós estávamos conversando hoje de manhã, veio um visitante aí, nós começamos a falar que, e ele disse, né? Eu estava em uma igreja que nós vemos as pessoas falando, as pessoas estética, mas nós não temos a prática, não trazemos a palavra de Deus à vida. A palavra de Deus, ela tem que ser viva em nossos dias, ela tem que ser viva em nossos corações, nas práticas, nas falas. Amém? Então nós veremos a fidelidade de Deus quando nós também confiarmos que Ele cuida de nós. Deus, Ele cuidou de Daniel e seus amigos. Deus, Ele cuida de você, mesmo quando nós, pelo engano do nosso coração, né, achamos que Ele não está lá. Deus, Ele cuida da gente, meus irmãos. Nós vemos, quando confiamos nesse cuidado, a bondade, a fidelidade de Deus para conosco. Então,
gostaria de deixar isso com os irmãos nessa noite, que a fidelidade, Deus sempre vai ser fiel, Deus sempre nos suprirá, só que nós também devemos ter essa atitude corajosa, como nós vemos os profetas em que estudamos, essa atitude que mesmo com as nossas vidas em perigo, mesmo com as nossas reputações em perigo, né, perante os homens, perante o mundo, nós devemos ser fiel a Deus. Confiamos nele, escolhemos obedecer a ele, somos fiéis a ele. Amém? Vamos orar?